Pai Santo, nós louvamos ao Senhor pela Tua bondade, nós louvamos ao Senhor pela Tua misericórdia. Nós não somos, ó Deus, merecedores de tamanha bênção, tamanha graça dada por Ti, mas por conta de Cristo, do sangue derramado que nós temos dele, hoje nós temos, ó Pai, este privilégio de poder fazer parte do Teu povo e estar reunido aqui para aprender uma porção ainda da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a tratar de todos os assuntos, que tudo, ó Pai, possa ser de crescimento para o Teu reino, mas também crescimento para a nossa fé, para a nossa confiança e coragem em Te servir. Ajuda-nos, Senhor, nós Te pedimos que abençoe e nos conduza, apesar do instrumento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa manhã eu quero trazer um assunto que reflete bastante sobre a nossa postura, ou a falta, né, ou a negligência da nossa parte. E ao longo dessa aula e da outra aula, nós vamos separar por alguns tópicos. Se os irmãos perceberem, sempre quando eu estou aqui na frente para dar um estudo, eu gosto de tratar muito sobre assuntos coletivos, mas tratando de uma característica particular. Então, nós sempre tratamos assuntos relacionados à igreja, mas da responsabilidade individual. Há uns anos atrás, eu dei uma aula sobre vivendo em uma igreja saudável. E talvez você tenha vindo com uma perspectiva ou uma espera de que nós traríamos assuntos relacionados a coisas pontuais na igreja, né? Cargos, departamentos, coisas que iriam agregar na igreja. Mas ali eu falei a respeito da questão de que viver em uma igreja saudável, na verdade, não é só aquilo que nós temos aqui dentro do templo, nem da igreja em si, os departamentos e tudo mais. Mas é as nossas famílias. Se eu tenho uma família saudável, a minha igreja também se torna uma igreja saudável. Então, eu gosto sempre de trabalhar alguns temas assim, que às vezes parece ser uma coisa e não é. Mas a ideia de que, por sermos família, sermos um grupo, né, sermos coletivo, as nossas ações individuais sempre vão refletir dentro da igreja. Depois disso, eu falei também a respeito do livro Batalha Espiritual, do David Powlison, se eu não me engano, acho que é o nome do autor, onde eu falei também a respeito das batalhas. Ali eu enfatizei bastante sobre a armadura, onde o texto de Efésios fala sobre a armadura do crente. E apesar também de se tratar de questões individuais, ele também se trata de questões coletivas. Um soldado não vai batalhar sozinho numa guerra. Então ele requer ali um número, né, centenas de homens, né, de pessoas, para que pudesse ali batalhar juntos. Bom, então, diante disso, eu quero que, meus irmãos, hoje vocês passem a enxergar este estudo, não só isso, mas todas as aulas que são dadas aqui, tendenciosamente nós sempre nos preocupamos em olhar para o vizinho. Tendenciosamente a gente sempre pensa, fulano podia estar aqui. Mas eu queria que nós pensássemos mais de forma individual e pessoal, tentássemos refletir no que o que será tratado aqui tem afetado a igreja com as minhas ações, de maneira que a gente possa construir, de fato, uma igreja pura, uma vida de baixa e pautada no temor do Senhor, e de maneira que a igreja seja influenciada. Então, tente trazer isso para si hoje. E o assunto de hoje ele vai ser um pouco diferente, como eu falei, nós vamos dividir. Hoje eu vou falar especificamente sobre, né, apesar do tema geral ser chamados para a guerra, mas falando sobre o preço do silêncio. E no domingo seguinte nós vamos falar sobre os frutos da voz do justo. Então, esses são os temas que nós vamos abordar. O silêncio do justo diante do pecado é um terreno fértil onde o mal cresce. Não é apenas a ausência de voz, mas a entrega do poder que Deus nos deu ao medo humano. Cada omissão, cada hesitação é um convite para que a injustiça prospere, para que o engano se instale e para que as gerações paguem o preço de nossa covardia. Ser corajoso diante do pecado não é a escolha política ou social, mas um imperativo espiritual. Zelar pela verdade, pela santidade da igreja e pelo temor de Deus, mesmo quando tudo ao redor insiste no conformismo, pois, enquanto nos calamos, o mundo observa e as trevas prevalecem. Quando a gente fala a respeito de
sermos chamados para uma guerra, nós como crentes, nós temos que abordar alguns temas ou alguns assuntos que requerem uma ação mais drástica. Então, quando nós falamos, às vezes, nossa, guerra, parece muito pesado para falar isso a respeito de um contexto de igreja. Mas se nós pararmos para refletir, nós servimos um Deus que é soberano e está acima de tudo. Um Deus que também usou de muitas vezes a guerra, né, de forma física ali no Antigo Testamento, para que pudesse representar a sua glória. E hoje, claramente, nossa guerra não é uma guerra de puxar espadas e sair contra um próprio inimigo. Mas a nossa guerra hoje ela é praticamente espiritual. Quando nós tratamos a respeito de ideologias nas quais nós defendemos, nós vemos o mundo guerreando contra as nossas ideologias, contra as nossas ideias. E aí, como que nós, então, diante de tudo isso, das injustiças que o mundo traz para dentro das igrejas, ou até mesmo injustiças que podem acontecer no meio da igreja, como que nós temos que nos portar? E o que nós vamos abordar aqui, o silêncio do crente mediante a todas essas questões, traz consequências muito drásticas. Eu queria trazer aqui 2 assuntos fora de contextos bíblicos, que foram contextos que aconteceram na história, ao longo da história, mas que representa muito sobre a omissão, ou o silêncio, ou a covardia, e o que isso trouxe, o que isso acarretou em consequências para a história e a humanidade. Alguém já ouviu falar da Batalha de Caransebes? Eu demorei um tempão para tentar pronunciar isso aqui. Caransebes. Alguém já ouviu falar dessa batalha? Creio que não. Eu também não. Eu também aprendi estudando esse tema. A Batalha de Caransebes, essa batalha é lembrada como um dos maiores exemplos de caos e covardia militar da história. O episódio ocorreu durante a Guerra Austro-Turca, quando o exército austríaco, com cerca de 100 mil homens, se deslocava à noite próximo à cidade de Caransebes. Um grupo de soldados comprou bebidas de ciganos locais que tinham ali e retornou para o seu posto, todos embriagados. Outros soldados tentaram se apriorar da bebida, iniciando então uma briga entre eles. Em meio à confusão, alguém disparou para o alto e gritou que os turcos estavam atacando. O pânico se espalhou rapidamente e já era noite e a comunicação era totalmente precária. Diversos soldados gritavam ordens contraditórias em línguas diferentes, pois o exército austríaco era composto por povos variados. Nesse cenário caótico, cavaleiros e artilheiros, tomados pelo medo, começaram a atacar os seus próprios companheiros. Olha só, o que nós temos que observar primeiramente aqui? Primeiro, aonde estava a liderança desse exército? E era muito comum nessas guerras antigas, até na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, você ter junções de povos para que batalhassem com o mesmo propósito. Então, os Estados Unidos, muitas vezes, juntava ali exércitos de outros países, aliados, obrigado. Juntava aliados, né? Então tinham outros países ali. Então, às vezes, no meio dos Estados Unidos, você tinha ali um inglês, embora o inglês com o americano ainda consegue se entender, mas você tinha ali uma série de outros soldados de outros países, que nem entendiam a língua do teu aliado. Então, era muito comum isso acontecer. E por conta de uma desordem, primeiro que eles ali se colocaram numa situação de embriaguez, né? Estavam provavelmente festejando ali ou tirando o seu momento de folga, e diante daquele caos que eles criaram, eles conseguiram perder uma batalha. Porque ali eles estavam aguardando a vinda dos turcos para batalhar com eles. Mas olha só, por conta da desordem, por conta da sua individualidade, ambos começam a se atacar, liderança não estava nem ali para se apaziguar, e eles começaram a matar um ao outro, achando que eram ali os turcos que estavam atacando a cidade ou o batalhão deles. Bom, resultado.
Estima-se que cerca de 10 mil homens, ali tinham 100 mil, né? Acho que foi 100 mil que o relato da história conta, cerca de 10 mil soldados morreram sem que os turcos disparassem uma bala. 2 dias depois, quando os turcos realmente chegaram, encontraram o exército totalmente destruído. Ou seja, os turcos não precisaram fazer quase nada para que ali mesmo eles pudessem se definhar, se matar, e eles pudessem dominar toda a cidade. Há uma outra história também, que também não é muito conhecida, que é a linha de Maginot, ou Marion, alguma coisa assim, é francês. Eu não vou gastar meu francês com vocês, não. A linha de Marion, em 1940, já voltado para a Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, a França construiu uma linha de Marion, uma cadeia de fortificações modernas ao longo da fronteira com a Alemanha. Era considerada impenetrável, com túneis, armas pesadas, sistema de ventilação e abrigos subterrâneos. O objetivo era garantir que a Alemanha não invadisse novamente a França pelo mesmo caminho usado em 1914. Porém, quando a Segunda Guerra começou, os generais franceses ficaram presos à ideia da linha Marion, confiando cegamente nela. O problema, a linha cobria apenas a fronteira com a Alemanha, mas deixava abertas passagens pelas florestas das Ardenas, consideradas por eles intransponível para ataques. Os generais franceses hesitaram em agir quando os nazistas começaram a manobrar, pois acreditavam que Hitler jamais arriscaria por ali. Então, olha só, aqui já é uma outra tolice, mas que também, por conta de uma ação, por conta de um individualismo de um general específico, ou de alguns generais, né, no caso um grupo ali de líderes, trouxe consequências drásticas de maneira que eles fossem atacados. Eles usaram uma metodologia da Primeira Guerra Mundial, que funcionou. Mas quem garante que na Segunda vai funcionar? Se passaram muitos anos depois, quase 30 anos, ou quase que 30 anos, ou um pouco mais de 30 anos, para que eles utilizassem da mesma metodologia, mas isso mostra que eles também fracassaram. Por quê? Em maio de 1940, o exército alemão atravessou justamente as Ardenas, ou seja, onde eles não tinham isolado, eles não tinham preparado aquela área, confiando de que a Alemanha jamais iria atacar. Com tanques, olha só, eles atacaram com tanques e infantaria leve, nem foi infantaria pesada. A França, sem reação rápida, foi pega de surpresa. Em apenas 6 semanas, Paris caiu e a França foi ocupada. Resumindo, ou seja, a linha de Marion se tornou símbolo de covardia estratégica e falsa confiança. Os líderes generais confiaram mais em muros do que na coragem de suas ações. Às vezes a gente pensa que certas estratégias elas são eficazes para nossas vidas. E aqui eu estou trazendo alguns contextos históricos, e nós vamos já partir para alguns contextos bíblicos também, históricos, da nossa história em específico, de que decisões erradas ou a falta de admissão das nossas decisões erradas trazem consequências drásticas ao ponto de uma nação sofrer, de um país sofrer. A França foi dominada pela Alemanha por muitos anos e sofreu na mão dos alemães. Para quem conhece um pouco, gosta de estudar um pouco essa área, os alemães, conforme eles iam invadindo as cidades ou os países, eles não tinham tanto eles como aliados. Eles faziam com que as pessoas fossem quase que escravizadas por eles. Os soldados matavam gente inocentes, estupravam muitas vezes mulheres, e isso acarretou por conta do quê? De covardia, de falta de liderança ou de ousadia em fazer aquilo que deveria ser feito. Bom, há uma frase muito interessante de um cara conhecido, que dizem que é crente, falam que ele é batista, mas há algumas ideologias que eu ainda queria entender dele, de Martin Luther King. Ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E se nós pararmos para refletir de que quando certas ideologias ou certas ações começam a ser introduzidas no país, no mundo, na sociedade,
E conforme nós nos silenciamos disso, essa ideologia passa a se tornar cada vez mais comum. E aquilo que eu falei no início, de que é a ideia do conformismo, ou seja, é muito mais fácil a gente se conformar com o que está sendo colocado diante de nós do que simplesmente nós confrontarmos aquilo com as verdades. Sendo assim, há uma frase muito importante que diz que é no silêncio dos bons que as trevas prevalecem. Ou seja, se nós não nos posicionamos, se nós não nos colocamos como defensores da verdade, defensores do Evangelho, as trevas, as suas ideologias começam a fazer parte da sociedade e, de maneira comum, nós passamos até mesmo, daqui a um tempo, a falar tão igual quanto eles. Irmãos, isso é muito pertinente e sério, porque nós nos deparamos por muitas vezes, como nós temos visto a nossa nação passando pelo que está passando, às vezes a nossa igreja passando o que está passando, às vezes por silêncio da nossa parte, ou me permita ser mais um pouco enfático e dar um tapa na cara, eu me incluo nisso, de sermos muitas vezes covardes por não defendermos a verdade. E aí o que acontece? Aquele que fala mais alto, aquele que tem mais poder, começa a se introduzir, e as suas ideologias, as suas ações, os seus pensamentos passam a ser os nossos, e isso vai se tornando cada vez mais comum no nosso meio. É por isso que nós vemos muitas vezes igrejas que se dividem, e se não há uma divisão ali de rompimentos, ela passa a adotar a ideologia que é mais forte, porque ela passa a ser mais conivente por aquilo que eu penso, ou para que eu não tenha que me expor tanto. É a famosa teologia do Jaiminho, é melhor evitar a fadiga. Então, por muitas vezes, a gente evita certos confrontos, nós evitamos certas ações que as Escrituras requerem de nós, porque eu vou mexer no vespeiro, se eu for lá mexer, vai vir tudo em cima de mim aqui, para que eu vou mexer com isso? Bom, para quem já sabe muito bem como que é deixar um marimbondinho fazer a casinha dele, depois que tem milhares de milhares, é difícil de você ir lá tirar e não tomar uma ferroada. Então, meus irmãos, nós temos sempre que nos preocupar em atacar a raiz dos problemas, nós temos sempre que nos preocupar em trazer as verdades bíblicas de maneira que a gente consiga defender com mais eficácia o nosso Evangelho e que essas ideologias, que por muitas vezes surgem até mesmo no nosso meio, elas possam cada vez mais ser dissolvidas ou diminuídas para que a igreja possa caminhar de maneira pura. Assustei, que apareceu uma letra de música ali embaixo, eu achei que ia cantar agora aqui. Bom, e o que isso traz, então, na história, no contexto que nós conhecemos? Se nós pararmos para refletir, nós vamos ver que o silêncio de Adão foi o que introduziu o pecado no mundo. A gente sempre fala do Adão que comeu do fruto, né? Eva foi lá, pegou do fruto e deu ao teu marido. Mas aí alguns até que defendem, mas foi Eva quem fez isso. Mas a responsabilidade maior era de Adão. Por quê? Porque ele silenciou. O relato da queda em Gênesis 3 nos mostra não apenas a desobediência de Eva ao comer do fruto proibido, mas também a postura omissa de Adão, que esteve com ela. Em Gênesis 3, 6, nós vemos isso. Em vez de exercer o papel de liderança espiritual, instruindo e protegendo sua esposa, conforme o mandamento de Deus em Gênesis 2, em 16 a 17, Adão, então, se calou. Seu silêncio diante da tentação foi mais do que uma ausência de palavras. Foi uma ausência de ação, de zelo e de fidelidade. Adão tinha recebido diretamente de Deus a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas preferiu assistir em silêncio, permitindo que a serpente distorcesse a palavra de Deus diante de Eva. O que é interessante porque, por conta de um silêncio, a queda, todo o pecado, nós carregamos as consequências desse silêncio até hoje. O silêncio de Adão trouxe consequências drásticas para este mundo, para esta terra, para nós em específico.
Por conta do silêncio de Adão, nós temos dificuldades em falar a verdade. Nós temos dificuldade em ser corajosos. Nós temos dificuldade de expor o Evangelho. Por conta do silêncio de Adão, homens se levantam contra a própria igreja e contra o próprio Deus. E nós vamos até quando cometer este mesmo pecado, o pecado que trouxe toda essa maldição sobre a terra e sobre nossas vidas? Essa omissão resultou na entrada do pecado no mundo, trazendo condenação à morte e a toda a humanidade, conforme está em Romanos 5,12. Algum irmão, por gentileza, abre lá em Romanos 5,12, levanta a sua mão para que os diáconos levem aí os microfones. Quem pode ler Romanos? Capítulo 5, versículo 12. Silvia. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Seu silêncio abriu espaço para a mentira triunfar, momentaneamente, para a voz da serpente prevalecer e para que o caos espiritual se instalasse sobre toda a criação. Irmãos, a gente sabe muito bem que depois do que houve ali com Adão e Eva, depois da queda, era impossível que as suas obras ou a sua livre escolha, me ajudei, Mauro, a sua livre-arbítrio, que o seu livre-arbítrio agora pudesse consertar o que eles fizeram. Então, olha só, vamos parar para pensar. Agora, vamos trazer para um contexto mais atual e o que nós vivemos. O nosso meio político. É fácil hoje a gente conseguir converter tudo o que está acontecendo? Tivemos manifestações aí que não resultaram em nada praticamente. Percebe, irmãos, que quando há silêncio, o mal ele se instaura e é muito mais difícil de tirar. É quase que uma sarna que, olha, requer muito tempo ali para você conseguir resolver, tirar aquelas feridas, limpar. É realmente doentio. Toda. Então, quando você comentou aí do livre-arbítrio, né? Aí a gente precisa fazer uma reflexão bem rapidinho para nos ajudar a pensar sobre esse assunto. Adão, ele podia pecar ou não pecar, ele era livre. E ele não tinha a essência do pecado, né? O pecado nele, não habitava nele. Ele foi feito puro, santo, bom, e habitava ali no jardim, nessa plena harmonia, sem o pecado. Então, a decisão dele foi uma decisão assim de sua livre e espontânea vontade, sem inclinação para o pecado. Enquanto hoje nós temos essa luta contra o pecado, porque as nossas escolhas e decisões elas são influenciadas porque nós nascemos em pecado. E aí, por isso que nós precisamos da palavra de Deus, que ela é perfeita, por isso que nós precisamos de Cristo, que nasceu sem a influência do pecado, para que nós consigamos aí, na dependência do Espírito Santo, a tomar a decisão que agrade a Deus, porque as nossas decisões elas são influenciadas pelo pecado. Então, se tornou hoje para nós mais difícil num certo sentido do que foi nesse sentido para Adão, que não tinha pecado. E aí Jesus ele pôde cumprir perfeitamente a lei, porque Jesus também não teve pecado, não nasceu da semente pecaminosa que nós já nascemos. Então, a nossa luta é travada na dependência da palavra de Deus, no Espírito Santo, porque é uma linha muito tênue entre o certo e o errado, para nós tomarmos a decisão por nossa livre e espontânea vontade. Não dá. Nós não temos como tomar as decisões pela nossa mente e coração, que é enganoso. Então, nós dependemos disso, nos torna mais ainda. Aí, hoje, né, o homem pecador, o homem que nasce em pecado, que não tem Cristo, ele só pode pecar. Ele não pode não pecar, porque as decisões dele não são aceitas por Deus. O homem regenerado, o homem crente, ele pode pecar ou não pecar.
E aí, se a decisão dele for uma decisão de acordo com a vontade de Deus, então ele não pecará. Se nossa decisão for a decisão por nós mesmos, então possivelmente nós pecaremos. Então, essa livre agência da escolha que nós temos que fazer hoje, ela precisa estar dependente da palavra. E entender que as nossas ações, as nossas escolhas, elas vão trazer consequências, boas ou ruins. O homem regenerado, como você mesmo colocou, vai agora a partir de um princípio bíblico. Então, aquilo que nós defendemos, as ideologias que nós trazemos das Escrituras, né, as ideias que nós trazemos das Escrituras, elas vão trazer consequências boas. Um filho que obedece não precisa ser disciplinado. Agora, um filho que desobedece, ele tem que ser disciplinado. Então, toda ação nossa, ela vai trazer uma consequência, boa ou ruim. Mas aí você pode parar para pensar, tá, e pessoas que morriam pelo Evangelho, expunham a verdade e ainda assim sofriam consequências? Sabe qual é o problema, irmãos? Nós temos uma mente muito limitada por conta do nosso pecado, porque nós achamos que nós vamos ter benefícios aqui nesta terra. Deus requer obediência, não como muitos pregam, prosperidade para as nossas vidas. Deus requer obediência, porque ainda vamos desfrutar de um lugar perfeito. A promessa de Deus é lá na frente, não é agora. Então, se você defende o Evangelho e você morre pelo Evangelho, louvado seja Deus, porque a tua recompensa virá por isso. Mas se você resolve, por uma cabeça pequena, achar que eu não vou confrontar pecado, eu não vou confrontar certas coisas, porque isso vai me trazer consequências drásticas, então você não tem uma visão de reino. Então, a sua visão é totalmente limitada àquilo que você quer e àquilo que você traz para você como maior do que o reino de Deus. Por isso que, de fato, nós temos que ter consciência de que o que nos muda, o que nos molda as Escrituras e as nossas escolhas, as nossas ações requer consequências drásticas. Olha o exemplo de Adão. Adão, como o Mauro mesmo bem colocou, ele não tinha o pecado sobre si. Mas a porta do pecado foi aberta. O pecado começou a ser introduzido no mundo quando ele se calou diante daquela situação. Deus havia dado uma ordem direta: daquele fruto não comerás. E talvez se ele pensasse em querer comer, ele já estava com seu coração corrompido. E provavelmente foi assim que aconteceu. Então, irmãos, nós temos que pensar muito nas nossas decisões, nas nossas ações, porque elas trazem consequências drásticas para a nossa vida e para aqueles que estão à nossa volta. A gente acha que pecados ocultos não vão interferir tanto na vida daqueles que estão próximos. Veja o caso de Davi. Se Natã fosse falar com ele, alguém saberia do pecado dele? Provavelmente estava oculto até hoje. Nem registro em escrituras nós teríamos, se Deus assim não quisesse. Mas o teu pecado trouxe consequências drásticas para a tua vida, para a vida da tua família e para todo o povo. Assim aprendemos que a covardia espiritual e a omissão do homem diante do pecado têm consequências devastadoras. Quando o justo se cala, a injustiça e a mentira encontram um terreno fértil. É quase que aquela coisa assim, se alguém não vai fazer se você não fizer, alguém vai fazer por você. E aí eu te pergunto, quem que vai fazer por você? Se você não defende o Evangelho, se nós não pregamos a palavra do Senhor, se nós não defendemos aquilo que nós cremos, há alguém que vai trazer uma ideologia muito mais carinhosa e apalpável. E é por isso que nós vemos hoje aí muito facilmente, eu vou trazer agora num contexto de evangelismo, é mais fácil você ver um TJ, né? um testemunho de Jeová, batendo de porta em porta, do que um crente específico. Se nós não começamos a agir, se nós não começamos a defender as verdades, outros vão defender as verdades deles. E aí nós nos calamos, ideologias começam a entrar. Sim. O que foi colocado aqui a respeito do pecado, e eu olho para o nosso lado monergista, vou dizer assim, é que há uma grande aceitação falando assim, nós somos pecadores, nós vamos pecar mesmo, porque nós somos caídos, depravação total, e está por isso mesmo. Eu tenho bastante dificuldade com isso, porque em Cristo somos mais que vencedores. O Mauro colocou uma coisa aqui, é muito clara,
Nós não conseguimos antes da conversão batalhar contra o pecado porque não havia algo que há dentro de nós hoje. O Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio sim que o crente pode passar por um momento de pecado, como Davi passou. Pedro andava com Cristo, fez milagre, era crente. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, aquele que negou 3 vezes, falou: mais vale obedecer a Deus do que aos homens, e se entregou para a morte. Eu creio que a gente, na nossa vida de miserável pecador, nós tropeçamos sim, falhamos sim. Mas Apocalipse 21:8 fala assim que os covardes não herdarão o reino dos céus. E quem dá essa visão ao povo de Deus é o próprio Espírito. Se eu sempre caminho em covardia, eu creio que a gente pode passar por um momento, por falha nossa e pecado nosso. Mas se o Espírito Santo realmente habita em mim, ele vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e eu vou arcar com as consequências do meu pecado, porque isso tem que acontecer. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, porque quando eu vim para cá, eu falei para minha esposa: Mo, aqui tem disciplina. E louvado seja Deus por isso. Porque Deus corrige aquele que ama. E se ainda há disciplina, é porque Deus ama essa igreja ainda. Amém? Então a gente tem que tomar um cuidado e falar: eu vou ficar quieto para não causar confusão. Essa omissão é pecado. Omitir é pecado. O pecado da covardia fala lá em Apocalipse 21, e a lista lá é pesada, fala de um monte de coisa junto com ele. Tá escrito aqui assim, ó. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, eu creio que um cristão pode passar por um momento de covardia, como Pedro passou, mas ele não vai morrer covarde. Ele vai se manifestar não contra pessoas, contra pecado. Porque a luta da igreja, como está escrito também, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade. E Efésios fala sobre o capacete, e nós estamos realmente numa batalha, irmão. Amém? Jesus foi tentado, porque nós não vamos ser. E sabe o que é interessante nesse texto? Eu nunca tinha colocado ele para a gente ler hoje, mas eu coloquei até para falar para ele no próximo domingo. Mas ele é interessante porque você vê que ele coloca covardes na mesma linha de assassinos. Como é que é? Quais são os outros? Idólatras, feiticeiros. Olha o peso que isso traz. Um covarde é comparado a um assassino, a um mentiroso, embora covarde e mentiroso é quase que um sinônimo. Então, há um peso muito grande. E aí, quando você falou até a respeito da disciplina, para nós crentes é muito mais fácil de lidar com a disciplina, porque nós entendemos de fato um cuidado de Deus para conosco. Deus disciplina quem ama. Se não há disciplina, você está pecando, se não há disciplina, te preocupa. Perca teu sono. Se Deus não pesa a tua mão de alguma forma, na tua alma em específico, se preocupe. Porque Deus disciplina quem ama. Eu falei isso no livro, quando eu preguei aqui, tive a oportunidade de pregar em Jonas. O peixe ali, que era, na verdade, a salvação, muitos entendiam como punição. E era a salvação de Jonas, para trazer a consciência do que estava acontecendo. Antes que ele morresse, porque senão ele ia morrer afogado. Então, irmãos, nós temos que ter consciência de fato de que se nós permanecemos nos nossos pecados, se nós permanecemos nas nossas mentiras, se nós permanecemos na nossa covardia, reveja se de fato você foi alcançado. Porque Deus disciplina quem ama e Deus vai trazer disciplina para esses que são seus, mas quando nós falamos de pessoas, né, que permanecem nessas práticas, ela está simplesmente apostatando ou profanando o próprio Espírito, que é o único pecado que não é perdoado. O único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito. E como que a gente traduz isso? Viver na prática sem peso nenhum. Sem que isso traga peso na sua consciência, sem que isso tire o teu sono. A covardia, ela está comparada no texto de Apocalipse, na mesma linha de um assassino. Então, irmãos, se vocês acham que a omissão
o não tratar o pecado, em não falar com o irmão, resolver questões que estão pendentes, você acha que isso não tem problema nenhum? Lembre-se do texto de Apocalipse, porque você está sendo comparado a um assassino. Porque se você está vendo o teu irmão pecar contra ti, e você não vai arguí-lo, como Mateus 18 diz, você está matando o teu irmão. Porque você está vendo o teu irmão se matar, se jogar ali do penhasco, e você está olhando de braços cruzados dizendo, deixa, não é comigo. E nós temos que entender, irmãos, de forma coletiva, que a igreja é um corpo, e que a falta da parte de um corpo, ela traz consequências drásticas, né, para o físico ali. Eu até brinquei no estudo de quarta-feira com alguns irmãos aqui, que eu falei, meu pai sobrevive bem sem uma perna. Está sobrevivendo até sem um dedinho agora do pé, está até conseguindo se equilibrar. Mas pergunta para ele se ele tem as mesmas facilidades. Não tem. Não consegue correr. Não consegue ser ágil. Ele consegue sobreviver, mas as suas articulações, ou a sua vida prática é mais difícil. E uma igreja que não trata de forma eficaz, uma igreja que se torna covarde diante de questões drásticas, consequências drásticas, ela vai ficar penando, vai ficar sem um pé, sem uma mão e vai ter dificuldade em algum momento. Sim. Poxa, claro. Vou fazer assim, ó, do meio para cá eu levo, do meio para lá vocês levam. Números 32, 23. Fala, se porém não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então, assim, é bem pesada essa palavra, porque muitas vezes nós ocultamos o pecado, achando que ninguém nunca vai descobrir. E a palavra de Deus fala que o pecado vai nos achar. Pode passar o tempo que for, e as consequências vão vir com isso. Na família, na vida espiritual, na igreja, em qualquer situação. Então, assim, é a palavra de Deus que nos adverte. Exatamente. E por isso, irmãos, que quanto mais pautado nas Escrituras, mais ideologias, mais pensamentos pessoais, eles vão diminuindo, vão saindo dessas portas e de maneira que a gente consiga viver de maneira mais eficaz e bíblica. Bom, e aí, no caso, o que a covardia, o que a omissão, o que o silêncio traz, ou ele se torna mais evidente nas nossas vidas? De que ela revela uma falta de fé. Um crente que não se preocupa ou se silencia em pregar a palavra, em confrontar um pecado, em lidar com situações que estão ao seu meio, seja político, social, a igreja, constitucional, seja o que for, aquele que se silencia diante disso, ele não tem fé em Deus. Demonstra insegurança na soberania de Deus, paralisa o propósito redentor do nosso Senhor. Olha só que interessante. Demonstra insegurança na soberania de Deus. A gente age de maneira muito limitada por conta do nosso pecado. Mas a fé é a única coisa que Deus nos dá que vai além do que nós somos. Por isso que ela é dada, ela não é construída. Percebe quando nós vemos, acho que é em 1 ou 2 Pedro, que fala no capítulo 1, a partir do verso 3, que ele fala, visto como do seu divino poder nos tem sido doado, todas essas coisas, ele fala sobre a fé, de coisas daquilo que nos foi doado. A fé ela é dada por Deus. E nós vemos relatos, Paulo enfatiza muito isso. Não é algo construído. Então não é porque, hoje eu estou com a fé daquele jeito. Meu irmão, se você estiver confiando na tua fé, minutos depois ou no dia seguinte você vai cair. Porque a fé não é algo que nós construímos, é algo dada por Deus. E quando nós não temos, conforme nós vemos aqui, de que isso é a omissão, né, o silêncio é um pecado grave, ela revela falta de fé e demonstra insegurança na soberania de Deus. Eu fico pensando se Cristo, não porque Cristo era o próprio Deus, então ele jamais iria cair em pecado. Mas
Vou trazer um contexto mais antigo. Se Abraão não tivesse fé, e olha que era considerado como quem? O pai da fé. E se o nosso pai da fé, que foi por muitas vezes, teve por muitas vezes falta de fé em Deus, nós vemos alguns relatos, mas e se o pai da fé não tivesse tanta fé assim? Se dependesse dele essa construção de fé, como que seria hoje? Se ele não tivesse confiado de que Deus iria mandar um cordeiro ao invés dele ter que sacrificar o teu próprio filho. Ah, meu irmão, se a fé dependesse de nós mesmos, esse mundo estaria muito pior do que já é hoje. Então nós temos que entender a nossa responsabilidade e o que isso nos traz. Bom, então, existem algumas responsabilidades diante do pecado alheio. Algum irmão, por gentileza, abra em Ezequiel 33, 6. Levanta a mão aí para que os diáconos levem o microfone. Ezequiel 33, versículo 6, quem pode ler? Denilson. Já vamos adiantando os outros textos aí. Ó. Outro irmão abre em 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. Se ninguém levantar a mão, eu vou escolher. Vou fazer igual as crianças. O Vaguinho. E outro irmão abre em Provérbios 29, 2. Mauro lê para a gente, então. O que diz aí, Denilson, em Ezequiel 33, 6? Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Olha só, o vigia, ele tem a responsabilidade de avisar. O vigia, ele é responsável, né, se você não vê o erro ali, você não adverte, o sangue do pecado recai sobre ele. É o que está escrito aí em Ezequiel. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O crente é chamado a agir com confiança na soberania divina e não ser dominado pelo medo ou pela pressão social. Deus chama o seu povo a zelar pela pureza da comunidade, denunciando o pecado e promovendo a justiça. Não há como viver em paz, não há como viver em uma igreja saudável sem que o pecado não seja denunciado, sem que o pecado seja tratado. A omissão do pecado trará consequências drásticas, não para a tua vida, mas para uma igreja. Lembre que eu sempre falei, se os irmãos lembrarem de anos atrás, senão ainda um dia, quem sabe, eu possa trazer esse estudo. Quando nós deixamos de cumprir a nossa função nos nossos próprios lares, consequentemente a igreja vai ser afetada. Sabe por quê? Um homem que não é líder no seu lar, ele não vai ser um líder aqui na igreja. Uma mulher que não se submete ao teu marido no teu lar, ela jamais vai se submeter às autoridades da igreja. É consequência. Se eu não quero isso para minha casa, eu vou querer fora? É uma questão lógica. Não pense de que, eu não preciso fazer não preciso tratar aqui os meus filhos, não preciso confrontar os pecados deles, não preciso ser rigoroso com ele, mas a igreja vai ser. Meu irmão, se você tem confiança de que a igreja que vai tratar os seus problemas pessoais, relacionamentos familiares, a igreja sim é onde nós buscamos refúgio. Nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos como corpo de Cristo. Mas eu não vou chegar na casa do Eric e ditar as regras para a Maiara e falar assim, Maiara, a partir do momento que você faz isso aqui. Se eu faço isso primeiro, que eu tomo murro dele. E com certeza eu não aguentaria o tranco. Mas eu não vou chegar na casa do Rogério, também, que é outro cara grande que eu jamais enfrentaria, para dizer que como ele tem que cuidar do Israel, da Lara, da Yara. Nós temos que saber os nossos papéis, nós temos que saber a nossa condição, a condição que Deus nos colocou nos nossos lares e procurarmos a tratar isso de maneira que isso reflita na nossa igreja. Seu Eliseu.
E aí, sabe o que é mais triste? A gente vê o trabalhão, né, que Paulo teve e virou as costas, o povo agindo de forma, buscando outras doutrinas, outras ideologias. Eu fico tentando imaginar como foi, por exemplo, Moisés. Quando Moisés estava na presença de Deus, voltou e o povo fazendo festa com o bezerro de ouro. E foi assim, questão de pouco tempo, prazo curto, suficiente para querer buscar as suas próprias paixões. Nós desconsideramos, irmãos, ao longo da história, o que os nossos irmãos do passado construíram. Nós não defendemos fé reformada porque ela é bonitinha. Nós defendemos porque irmãos morreram por conta disso. Nós temos vários relatos históricos de irmãos que sofreram consequências drásticas, mas defendendo o Evangelho, e que hoje estão com Cristo. E que no dia que Cristo voltar, nós vamos poder ter o prazer de conhecê-los. Agora, ser comparado como um assassino, conforme está no texto de Apocalipse, vale a pena isso? Mauro, lê para a gente Provérbios, por favor. Provérbios 29, versículo 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. A gente acha que isso é antigo? É só olhar como que está hoje as guerras lá no Vietnã, não, no Oriente Médio. Olha a quantidade de pessoas que começou a adotar certas ideologias. A gente escuta alguns relatos de missionários que estão lá. Para Deus tudo é possível. Óbvio que é. Mas a dificuldade que eles enfrentam hoje para lutar contra as doutrinas que foi construída por conta de silêncio. E isso, meus irmãos, não vai ser diferente se daqui a um tempo nós continuarmos em silêncio e não tratar e não confrontar os pecados, e não defender o Evangelho, não defender a verdade. Automaticamente, pessoas vão ser introduzidas aqui no meio, com ideologias bonitinhas, e aí Samuel, Pedro, começam a achar tudo aquilo aflorado porque são pecadores e vão, de repente, desconstruir tudo aquilo que os seus pais do passado, seus líderes do passado construíram. Nós temos que ter consciência disso. A gente não constrói uma igreja saudável somente com posições de pensamentos, mas não trata pecado. Se a gente não constrói isso com os nossos pequenos, com as nossas gerações anteriores, as gerações que ainda vão vir, adolescentes, crianças,
Nós temos que nos preocupar, porque são essas ideologias que estão sendo construídas na cabecinha deles. E é um estalar de dedo para coisas novas serem introduzidas aqui no nosso meio. Daqui a pouco é uma parede preta pintada aqui. Né? Não vou entrar nessa questão mais. A gente troca o púlpito por uma prancha de surf. Ou daqui a pouco a gente começa a pregar de que se você tem que dar o dízimo porque conforme a porcentagem que você dá, Deus aumenta mais para você. Porque você vai ser prosperado. Olha, dá a chave do teu carro aqui para a gente... Sabe, essas ideologias estão sendo construídas, já são antigas, e elas estão sendo mais enfáticas cada vez mais. Não pense que a igreja presbiteriana, por ser considerada reformada, que nem todas as igrejas presbiterianas são reformadas, isso não vai acontecer. Hoje nós temos bases teológicas, constitucionais, que nos ajudam e nos orientam a fazer tudo da forma correta. Nós não fazemos as coisas de maneira alheia. O que é conivente para a nossa cabeça. Nós temos bases para fazer isso. Homens se levantaram para construir tudo isso. E pautados nas Escrituras, não foi ideia de cabeça. Mas você acha que isso nunca vai se perder? É no estalar de dedo que isso se perde. O silêncio trará consequências drásticas. E aqui há alguns outros contextos históricos, e é um bem conhecido, nós não vamos abrir ali, mas eu dei uma resumida aqui para a gente poder entender esse contexto, da história dos espiões em Canaã, que fica lá entre Números 13 e 14. Os espiões, Moisés enviou 12 espias para sondar a terra prometida. Eles viram que a terra era fértil, mana, leite e mel, mas também observaram que havia na cidade mas também observaram que havia cidades fortificadas e povos guerreiros. 10 dos espias voltaram com um relatório cheio de medo. Parecemos gafanhotos diante deles. O povo, contagiado pelo medo e pela incredulidade, murmurou contra Moisés e contra Deus, preferindo voltar ao Egito do que enfrentar os inimigos. Irmãos, quando nós trazemos ideias ou pensamentos, ou ideias pautadas nas Escrituras, obviamente, e por muitas vezes a gente age de maneira assim muito arrogante, não seria muito bem esse termo, mas contrária, vou dizer contrária daquilo que é trazido, das verdades que são trazidas pela liderança, pela pregação da palavra. Aí a gente depara com uma situação dessa, de que automaticamente, se alguém nos traz ideias diferentes, nós passamos a compactuar de ideias diferentes. Aqui no caso dos espias, 10 deles trouxeram um relatório que não estava errado. O relatório estava certo. Era uma cidade que mandava mana, leite e mel, mas era uma cidade, olha, eu não sei se eu teria coragem. Parecemos gafanhotos diante deles, e trazendo ali sobre um povo que pertencia a Deus, que viram coisas milagrosas passarem a duvidar. Ali o povo então começam a ter o mesmo medo, começam a murmurar contra Moisés e contra então a vontade de Deus, preferindo voltar ao quê? Às suas práticas antigas. E aí, irmãos, é algo que nós temos que ver que, quando nós falamos da reforma, quando nós trazemos sempre a ideia da reforma, e uma igreja ela nunca fica estagnada, e quando ela fica, é necessário acontecer questões drásticas para que ela cresça novamente, ela volta no trilho, as engrenagens possam voltar a ter o seu funcionamento, porque senão, automaticamente nós queremos voltar às nossas práticas antigas. E eu não estou falando só de questões aqui dentro da igreja, talvez coisas do passado que nós fazíamos, mas práticas dos nossos próprios pecados. Fábio. Sim. Eu não vou ler um texto, eu vou só fazer um comentário. Sobre nós mesmos. Nós devemos cuidar sempre, porque o silêncio atrapalha e o falar muito
e errado também atrapalha. Nós devemos ser sinceros, honestos, devemos falar sempre a verdade, porque este é o mandamento do Senhor. Igual já foi citado o Apocalipse, é uma coisa que eu sempre lembro na minha casa, com quem eu converso, porque diante do nosso Deus não existe um pecado pequeno, um pecado grande. O que está na palavra e diz não, é não. Então, nós, às vezes, aqui na igreja, não estou falando para ninguém, para nós todos, para mim também, nós devemos tomar cuidado para não aceitarmos, você está dando aula hoje, eu concordo, eu fico quietinha. Mas depois, na hora que eu sair daqui, eu vou falar assim, eu não gostei da aula do Fábio. Muitos irmãos aqui sabem que se eu tiver que falar, eu falo igual eu estou falando agora, ou eu chego na pessoa e falo com ele, eu não gostei de tal coisa, não concordo. Pode até estar certo, mas me prove na palavra do Senhor que está certo. Porque eu não sou certa, eu sou pecadora, mas o Senhor me remiu, me salvou. E nós temos que ter consciência disso, que temos que ser diferentes. É dever. Não podemos ser iguais às pessoas lá do mundo. Não podemos concordar com as coisas que estão erradas. Uma das coisas que eu tenho falado muito sobre família, igual você citou agora há pouco, sobre nossos filhos, sobre os netos, no meu caso, os netos, bisnetos, muita coisa tem mudado, porque as leis mudaram, as leis humanas mudaram, as crianças não podem mais ser disciplinadas segundo as leis humanas, só que muitos pais estão perdendo isso, estão indo fazer o que o mundo manda, esquecendo que a palavra de Deus manda usar a vara. É para disciplinar, é para ensinar. Ensinar a se comportar, ensinar a palavra de Deus andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Em todo o tempo, tem que falar a palavra de Deus para essas crianças. Temos que falar uns pelos outros. Quando eu ver alguém que está saindo fora ou falando uma coisa que não convém, eu preciso orientar aquela pessoa. Tenho necessidade, eu sinto necessidade, às vezes, de falar com algumas irmãs, algumas pessoas, que isso não está certo. O Senhor não se agrada dessas coisas. Não adianta ficar bonitinho aqui na igreja e ficar falando coisas que não deve, ou fazendo coisas que não deve. Temos que fazer o que o Senhor nos ordena. Somos falhos? Sim, eu já falhei muitas vezes e eu acho que falho todos os dias. Mas temos que pedir a orientação de Deus, fazer como Davi fez. Senhor, põe guarda na minha boca para não pecar contra ti. E eu vou até falar um pouco a respeito disso também, no próximo domingo, de que às vezes a gente acha também que é o extremo das coisas, né? A pessoa que muito se cala, mas aquele também que fala de maneira exagerada, sem sabedoria nenhuma. Às vezes a pessoa acha que a sinceridade é piedade. Às vezes a pessoa acha que o fato de eu expor a questão da história, eu sou uma pessoa piedosa. Mas Deus requer também de que nós, muitas vezes, nos calemos. Ou que a gente trate de maneira específica com o irmão. Nós temos que entender, irmãos, que por muitas vezes, vou trazer para o nosso contexto, para a nossa igreja, isso aqui não é um palanque para que a gente possa, como a irmã mesmo relatou, para que a gente fale as coisas e fique por isso. Não, o pecado tem que ser tratado. Se é de maneira pessoal, é de maneira pessoal. Se é de maneira pública, é de maneira pública. E como que é feito isso? Nesses momentos, numa pregação da palavra, aí é de maneira pública, é para a igreja, é coletivo. Mas um pecado em específico, eu vou até o irmão, Mateus 18. Não deu certo, leve o segundo. Não deu certo, leve a liderança. Nós temos todos os passos a serem seguidos. Mas isso requer, ainda assim, sabedoria. Eu vou escorrer isso um pouco mais no próximo domingo. Mas não pense que sinceridade e, pronto, falei, eu sou assim. Não pense que você que você é piedoso por ser isso. Precisamos demonstrar sabedoria também em nossas falas.
E às vezes o silêncio, em momento certo e oportuno, não é sempre, às vezes o silêncio demonstra muito mais sabedoria do que vomitar várias e várias questões, ainda que sejam verdades. Nós precisamos ter sabedoria, meus irmãos. E como a nossa irmã bem colocou, nós temos que tratar pecados. Não devemos nos silenciar. Eu vou ser bem enfático. Pecado que não é tratado vai trazer consequências para a igreja. Eu estou trazendo aqui relatos históricos de uma pessoa, um general, aqui 10 espias, mas basta um se silenciar diante de uma verdade para a injustiça entrar hoje nas portas da nossa igreja. Isso é muito comum e fácil de acontecer. Bom, e aí eu vou me discorrendo mais na semana que vem, vou falar um pouco mais sobre Josué e Caleb. Eles então creram na promessa de Deus e falaram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Foram os dois únicos que olharam todo aquele caos e viram com olhos bons porque sabiam e confiavam em Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Por muitas vezes nós olhamos o caos e nos desesperamos. Mas como o Eric mesmo falou, Deus disciplina quem ama, nós temos que ver isso como algo bom, uma oportunidade que Deus trará para nos tratar. O ouro, para ele ser mais puro, mais fino, ele tem que ser lançado na fornalha, para tirar todas as suas impurezas, para que ele se torne puro, belo. Por que com a gente não é diferente? Mas se isso acontecer, é porque houve pecado da nossa parte. Mas se Deus nos corrigir, que possamos aceitar isso com amor. Que possamos abraçar a disciplina como uma amiga, porque sabemos que Deus está ali agindo por ela. Bom, o resultado então dos espiões, né? O medo e a covardia atrasaram a bênção. Aquela geração pereceu no deserto e não entrou em Canaã porque duvidaram da fidelidade de Deus. A nossa omissão, a nossa falta de confiança em Deus só posterga, só prolonga aquilo que Deus havia nos prometido. Está aqui, ó. Não estou dizendo que isso é provável. A gente sabe que Deus é soberano, Deus pode nos abençoar independente de nós. E Ele faz isso por conta de Cristo. Mas experimenta ficar prolongando a tua omissão, o teu silêncio e a tua covardia. Sim. Nós somos a igreja reformada. Se Martinho Lutero tivesse ficado quieto, não haveria nem reforma protestante. Exato. Repreender em amor, né? Exato. É o que eu falo. Hoje, talvez, as ideologias que nós teríamos, as doutrinas que nós teríamos, seriam rasas. Rasas. Crentes que iam ficar perambulando o tempo todo. E olha que a gente, com uma boa doutrina, a gente perambula. Uma boa doutrina, ainda assim a gente tem dificuldade. Agora, você imagina se nós não tivéssemos, no auge da nossa história, todas essas mudanças, toda essa coragem e ousadia que Lutero teve, Calvino, dentre outros reformadores. Então, requer realmente. E aí o que é triste é que nós dispensamos, nós não valorizamos aquilo que foi construído anos atrás. E ao invés da gente manter, a gente abandona. E aí nós temos também outro relato conhecido, que é a história de Saul, que foi hesitante ali na sua ação. Saul foi ungido como rei de Israel e recebeu ordens claras de Deus através do profeta Samuel. No capítulo 13, diante do exército de Filisteu, Saul deveria esperar Samuel para oferecer sacrifícios, mas temeu que o povo se dispersasse. Movido pelo medo e pela ansiedade, ofereceu ele mesmo sacrifício, desobedecendo a Deus. Isso aqui é bem semelhante a um relato. Quando Moisés vai se encontrar com Deus, quem que ele deixa responsável? Arão. Quando Moisés volta, está tudo uma bagunça. Aqui Samuel confiou de que Saul fosse cumprir. E ele, por conta do povo que ele apertava, o povo que queria que Saul tivesse alguma ação, fizesse alguma coisa, pelo teu medo, pela tua omissão, pela tua covardia, ele então cede às tentações e ao desejo do povo.
No capítulo 15, Saul foi ordenado a destruir completamente os amalequitas, porém cedeu à pressão do povo, poupando o rei Agag e o melhor do gado. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou se justificar, revelando mais medo dos homens do que o temor a Deus. Ou seja, a obediência parcial é desobediência. Deus deseja submissão verdadeira, não justificativas religiosas. Ah, meu irmão, se você confrontou, a pessoa fica se justificando, já duvida. E como eu falei, quando você vê a Davi sendo confrontado por Natã, você não vê uma justificativa da parte dele. Olha, eu fiz por conta disso. Não tem coisa pior do que crente ficar justificando o teu pecado por conta do outro. Eu só fiz isso porque fulano não me cumprimentou. Eu só fiz isso porque fulano me deu um bom dia, mais ou menos. Aí você justifica o teu pecado, a tua arrogância nisso. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Eu, de verdade, eu não consigo olhar para uma pessoa assim e dizer que ela realmente foi convertida pelo Evangelho. Uma pessoa que justifica seus pecados por conta do outro. Nós não temos que ser movidos por justificativas, mas Deus é claro, nós temos que nos submeter à verdade e não às justificativas religiosas. É interessante porque às vezes a gente vê pessoas, eu já vi muito isso, olha, tem que pesar a mão, eu oro para que Deus pese a mão. Aí o cabra falha, não, nós temos que perdoar, nós temos que ser amorosos. Nós temos que ser amorosos e perdoadores. Mas cadê o discurso que é verdadeiro? Deus tem que pesar a mão, mas cadê o discurso de que Deus tem que pesar a mão para tratar o pecado? É só quando não me favorece? Verdades distorcidas. Nós temos que nos atentar com isso. E o resultado? O Senhor rejeitou a Saul como rei. Sua hesitação, fruto de covardia espiritual, trouxe ruína ao seu reinado. Já estou caminhando para o fim, irmãos. A fé que vence o medo. O medo é inimigo da fé, paralisa a obediência. A covardia gera atraso espiritual, adia as promessas e as vitórias. Nós vimos isso. Obediência parcial é desobediência. Deus requer fidelidade total. Devemos temer a Deus, não a homens. Atos 5, 29. Quem pode ler para a gente? Vaguinho. Isso, Wagner. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Foi isso que você citou, né? Deus requer que nós obedecemos a Ele e não aos homens. A coragem nasce da fé. Josué e Calebe creram que Deus era maior que os gigantes. Eles não temeram as consequências que poderiam levar até mesmo à morte. Eles confiavam em Deus. E morrer para eles ali era um benefício, porque estavam defendendo o Deus verdadeiro. E aqui eu quero trazer algumas considerações finais. Não é a conclusão, porque eu vou trazer isso no próximo domingo, mas algumas considerações finais. Identifique áreas da omissão em sua vida. Família, fé, trabalho, sociedade. E aqui eu não coloquei mas um bem importante, igreja. Identifique, irmãos, de fato, aquilo que é omisso e que pode trazer consequências. Não fique de braços cruzados, somente colocando de que a liderança não faz, de que fulano não faz. Meu irmão, você é ativo na igreja, nós somos um corpo. Um corpo se movimenta por igual. Está linkado. Eu vou ficar apontando para o meu pé porque ele não dá o passo, sendo que existe as suas divisões, mas imagina se meu cérebro vai ficar julgando que meu pé não dá o passo. Quem que dá o passo? É ele.
A formação vem dele. Até quando nós vamos ficar de fato ali, sabe, patinando nessa mesma ideia, se você está vendo a omissão, se você está vendo o pecado, vá e trate. Assuma compromisso de confrontar o pecado e testemunhar a verdade. Isso não é aqui um compromisso que você faz com esta igreja, não é um compromisso que você faz com o pastor, não é um compromisso que você faz com o conselho, e seja lá quem for. É um compromisso que você faz com Deus. Você defende e assume o evangelho, a verdade, porque Deus te salvou e é tua obrigação fazer isso. Se você se omite, você não está fazendo isso pelo pastor, você não está fazendo isso pelo conselho, não está fazendo isso pela junta diaconal, seja para qualquer irmão que você pensar. Você está se omitindo diante de Deus, porque Deus quem deu essa ordem. Os líderes, a liderança só replica, só enganja aquilo que Deus já falou lá no Éden. Ore pedindo coragem, integridade e lideranças que sejam fiéis à palavra. Lideranças da sua igreja e lideranças políticas. Eu sei que a situação que hoje nós estamos vivendo ela está muito precária politicamente falando. Mas ore, tenha confiança em Deus. Não seja como os espias que vai olhar e falar, não vai dar jeito não tem como não. Que fé é essa? Que confiança é essa? E se Deus requer que nós passamos por isso, veja pelo outro lado. O que Deus requer de mim diante de uma situação dessa? Você acha que Deus vai querer cobrar os oficiais ou os presidentes lá na frente? Ele vai cobrar, Deus vai cobrar dele, mas Deus vai cobrar de você também. O que você tem feito diante da injustiça? Se calado? Tomado partidarismo? O que você tem feito, se não pautado nas Escrituras? Seu Jairo. Ô Fábio, sobre a correção, aliás, sobre a gente, os irmãos, conversar com o outro irmão, ele percebendo que esse irmão está em pecado, está cometendo um erro, é um favor que ele está fazendo. Isso demonstra amor, isso demonstra unidade do corpo. Eu ouvi falar de uma história de um reverendo muito famoso da presbiteriana, talvez aqui, muitos irmãos aqui já sabem dessa história, que ele estava cometendo um pecado de adultério. Poderia ser um outro pecado qualquer, mas esse era o pecado. E por ele ser um líder muito poderoso, a igreja, o pessoal que sabia, não quis corrigir ele, por respeito ou qualquer coisa assim. A liderança também sabia e não quiseram fazer isso. O que aconteceu? O pastor continuou no pecado, porque o pecado, nós temos que entender que o pecado, ele parece bonito, mas ele é horroroso. No início ele parece maravilhoso, mas depois a destruição vem. E ele acabou perdendo o ministério. Primeiro ele perdeu a família, a esposa, os filhos se afastaram, e perdeu o ministério. E quando alguém foi conversar com ele, ele pegou e falou, olha, vocês falharam comigo. Falou para o conselho, vocês falharam comigo. Porque se vocês tivessem me disciplinado, eu não teria perdido o meu ministério, e muito menos a minha família, e muito menos a minha comunhão com Deus. Então, é muito sério isso. E nós precisamos entender, aqui em Mateus 18, fala que nós devemos fazer isso. Se o seu irmão está pecando, você vai lá, conversa com ele, tem aquele espaço todo que todo mundo já sabe. E no final, se ele não se arrepender, o que o texto fala?
considera ele publicano, ou seja, não crente, não convertido. E nem precisamos entender que na igreja existe não convertido. Existe a fé morta. Dentro da igreja existem pessoas com fé morta, ele só tem acostumou com o ritual da igreja e tudo mais. Existe a fé temporal, que é aquela fé que a parábola do semeador explica, que a pessoa tem uma demonstração que ele é um cristão, mas aquela fé, chega uma hora, ela vai desaparecer, e ele vai demonstrar quem ele é. Existe a fé salvadora. E o autor de Hebreus fala sobre a disciplina. E a disciplina exatamente para corrigir tudo isso. Porque aqueles que são cristão verdadeiro, ele vai agradecer pela disciplina. Ele vai amar a disciplina. E ele vai sofrer, porque a disciplina é para sofrer. A verdade é essa. E ele vai sofrer agradecendo a Deus, arrependido verdadeiramente. Por Deus ter dado essa graça do arrependimento para ele através da disciplina. E se não houver a disciplina corretamente, com amor, com todo aquele espaço os passos que Mateus 18 fala, porque também tem a parte de igreja também, que são muito rigorosos, né? Uma outra história aqui, bem rapidinho, de um irmão que foi procurar um pastor, e para contar também da situação que estava passando ele com a família, tal. E aquele pastor de uma certa igreja contou para a igreja toda o que estava acontecendo. Aquele rapaz, ele acabou saindo da igreja e virou um mendigo, e um pastor, fazendo um evangelismo, debateu com ele ali, e ele falou: você sabe quem eu sou? Eu sou aquela pessoa que você fez isso. Tem essas historinhas aí que ajudam a gente a caminhar mais correto. Exato. E o senhor falou um ponto-chave disso. A confrontação do pecado demonstra amor. A gente, quando não quer tratar o pecado, ou quando a gente não ama de fato, não se preocupa com a pureza da igreja e do irmão em si, a gente não trata. É muito mais fácil engolir. É fácil, mas vai ser difícil lá na frente. Depois vamos trazer consequências drásticas, como as famílias, a família em específico, né, dessa história que o senhor contou aí, de que as consequências drásticas que isso traz. Então, nós temos que ter ciência disso, sim. Nós temos que, de fato, confrontar os pecados. Alguém? Silvia. Só mais uns minutinhos, irmãos, eu já encerro aqui. Com tudo isso que a gente tem ouvido, eu estou aqui meditando sobre isso, e muitas vezes nós trocamos o cristianismo pela empatia, né? A que religião você é? Eu sou empático. Né? Só não fala que é assim, mas é empático, né? Nós procuramos viver bem com todos, entender a todos, e isso não é um mal em si, mas esse não é o objetivo principal, né, da nossa vida. Então, o objetivo é glorificar a Deus, né, amando e obedecendo Ele. Então, caso a gente, como cristão, se posicione biblicamente e, com isso, a gente ganhe maus afetos, isso faz parte do caminho estreito. E nós devemos ter coragem para caminhar nesse caminho estreito. Verdade. Requer de nós muita coragem, sabedoria, ousadia, mas pensando na pureza e no reino. Perfeito. E eu queria encerrar, irmãos, com essas duas frases. O medo de confrontar o pecado ou de assumir nossos erros é uma estratégia mortal de Satanás para calar e paralisar o povo de Deus.
Antes Satanás, eu sempre ouvi isso de um pastor, o pastor que veio aqui já, o pastor Alfredo, ele falava bastante. Isso ficou muito marcante para mim. Antes Satanás, ele agia de forma direta, matava os cristãos. Só que com o tempo, conforme cristãos morriam, a igreja ia aumentando. Então hoje, o que Satanás faz? Vou mudar minha estratégia. Hoje eu ataco a verdade. Eu trago no meio de vós a mentira. Porque essa, né, a mentira, o silêncio, o não tratar os pecados, é a arma mortal de Satanás, que faz então calar e paralisar o povo de Deus. Deus não exige perfeição de aparência, mas sinceridade de coração e coragem diante da verdade, aquilo que a nossa irmã Dona Elza falou. Nós somos pecadores, não somos perfeitos, mas Deus requer de nós uma sinceridade de coração, de coragem, para que a gente possa lidar com a verdade. Irmãos, por enquanto é isso. Minha esposa. Eu só queria fazer uma reflexão, um questionamento, né? Na última eleição da presidência do país, a igreja esteve em oração, nós estivemos aqui de joelhos, clamando, né, pelo resultado da eleição, e no fim foi aquela entidade. A entidade que foi elegida. Aí, neste caso, como cristãos, a gente tem que colocar de que foi a vontade de Deus e aí se sujeitar a essas ideologias e entender de que é isso que Ele quis para nós. Então, como que ficaria a visão de nós como crentes nesse cenário? Eu vou falar isso um pouco mais, vou falar isso no domingo que vem, mas eu vou falar porque às vezes as mesmas pessoas que estão aqui não estejam no domingo que vem, é bom de escutar. Irmãos, quando a gente coloca situações e questões diante de Deus, Deus sempre nos dá uma resposta, positiva ou negativa. E trazendo num contexto até político, quando a gente vê a situação que nós estamos vivendo, nós oramos, nós tínhamos teoricamente, não estou aqui defendendo o partidarismo, um governo que estava até caminhando de uma forma tranquila. E, infelizmente, voltamos a um governo do passado. Mas isso requer que nós cruzemos nossos braços e vamos nos silenciar? Não. Eles vão atacar de maneira direta as ideologias, eles vão atacar de maneira direta aquilo que nós defendemos, e por isso eu tenho que dizer que, foi a vontade de Deus, eu vou me submeter. Não. Se não é uma verdade bíblica, se vai contra os princípios daquilo que defendemos, eu tenho que ir contra. Seja quem for. Daniel na Babilônia. Ponto. Daniel viveu num meio quase que parecido com o nosso. Diante disso, a gente tem que se calar? Não. Nós estamos aqui para confrontar pecados, ainda que seja dos nossos. Ainda que seja eu tratando do seu Jairo, o do Wagner, do Alain. A gente está aqui para confrontar o pecado. E aí, engloba e incrementa aquilo que o seu Jairo falou, a gente demonstra amor. E aquele que não reconhece o pecado é tratado como gentil e publicano. Então eu não tenho que aceitar aquilo que Deus me coloca como ainda que eu tenha orado, que a gente tenha colocado como uma questão política, e dizer que eu tenho que me submeter, baixar a cabeça e aceitar. Não. Eu sou pautado ainda na verdade, não à situação. Eu não sou pautado ao momento, eu sou pautado nas Escrituras, na verdade, independente de quem seja. Então, que a gente possa, irmãos, eu vou discorrer um pouco mais sobre isso no próximo domingo, mas como teve essa pergunta, eu não queria deixar passar em branco. Vamos então orar, e domingo que vem, então, se Deus quiser, nós vamos retomar este assunto. Alain, você ora para a gente? Soberano e eterno Pai, nós nos achegamos diante da Tua presença, pelo novo e vivo caminho que é o sangue do Teu Filho amado, que nos dá a ousadia de nos prostrar debaixo da Tua poderosa mão. Em primeiro lugar, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados e principalmente pelo pecado da covardia. É um pecado grave porque muitas vezes nos omitimos de falar do Teu Evangelho, de proclamar que somos cristãos, que cremos no Senhor Jesus e que o mundo
está condenado debaixo do pecado e vive debaixo da ira de Deus. Ó Deus, homens do passado, de forma ousada, cheios do teu Espírito, proclamaram a verdade e morreram por causa desta verdade. Ajuda esta igreja, ajuda-me, ajuda a minha família, ajuda a liderança dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, o pastor, ajuda cada irmão, cada família a ser um atalaia, como foi anunciado ali em Ezequiel, para proclamar a Jesus Cristo. Que nós não venhamos pregar também ideologias ou modinhas que muitas vezes vêm na igreja, mas pregar como Paulo diz, que não se envergonhava do Evangelho, que era Cristo crucificado, ressurreto, que voltará para julgar a humanidade. Ajuda-nos a pregar Cristo e tão somente este Cristo às nações. Nos dê ousadia, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade, ou seja aqui na igreja, para aqueles que estão se desvirtuando. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham um bom domingo e nos encontramos mais à noite.